margem sul, a escrita no futebol sempre foi um objetivo de Luís Aguilar. O jornalista da SIC conta à Crack's YouTube TV algumas das suas inspirações baseadas no futebol e aquilo que aconselha à nova geração de comentadores e jornalistas. A sua experiência com lendas do futebol. Sejam bem-vindos a mais um episódio do All Time, hoje com um craque que nos ajuda a ver mais ao pormenor este podcast deste mundo que é o futebol, Luís Aguilar. Luís, muito obrigado por nos receber aqui no seu atual local de trabalho, onde podemos ver todos os dias de segunda a sexta-feira na SIC Notícias, no programa Jogo Aberto. Luís, hoje invertemos um bocado os papéis, também tenho um podcast, já era tarde, não é? A primeira pergunta que eu lhe gostaria de colocar tem a ver com exatamente essa área tão específica pela qual acabou por optar. Porque comentar futebol, aquilo que vemos tudo no futebol, qual foi a inspiração que o levou a dizer isto? Porque normalmente quando alguém gosta mesmo de futebol, até procura áreas mais relacionadas, como jogador, treinador, o que é que o fez seguir este jornalismo desportivo a nível do futebol? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Tiago, e bem-vindo aqui à SIC e muito sucesso para o teu projeto, para o teu podcast. Eu nunca escolhi ser comentador, muito sinceramente, isto foi tudo o processo e o caminho. Eu, em miúdo, tive o privilégio de nascer numa casa em que o meu pai, além de ser um grande adepto de futebol, é daqueles colecionadores. Panini, as cadernetas, memoriais, europeus, de cromos, comprava muitos livros, onde das enciclopédias dos leitores, e eu, em miúdo, gostava de futebol e comecei a ter o interesse também por tudo aquilo e por ler aquilo. Facilmente, com o andar dos anos, uma coisa levou à outra, a querer escrever sobre futebol. É aí que tudo começa, com a escrita, porque a escrita é a minha primeira casa e há de ser sempre a minha primeira casa. Faça eu o que fizer em televisão ou em podcasts, a escrita é aquela área em que é mais. Tenho de voltar lá, sempre. Quando eu estou há algum tempo sem escrever um livro, por exemplo, e agora já estou sem fazê-lo há algum tempo, começas ali a sentir que te falta alguma coisa e precisas de ir lá buscar. E acabou por ser muito por aí. Foram os livros que me levaram à televisão. Eu tive o privilégio de fazer livros de algumas figuras conhecidas, uma delas o Paulo Futre, o El Português, e na altura o livro foi um sucesso, e eu ia à televisão falar do livro. Depois as pessoas acharam piada, gostaram, ok, convido a última vez para ir falar sobre outra coisa qualquer, um jogo grande, o lançamento de uma jornada, até que começas a perceber que essa também é uma possibilidade, é também uma cena profissional. Mas nunca tive a ideia em miúdo de ser comentador de futebol ou da televisão. A minha ideia era apenas escrever sobre futebol. A determinada altura, e sim, eu queria escrever para jornais esportivos sobre futebol. Depois o resto acaba por ser uma consequência. Uma consequência que acaba por ser como um progresso, não é? Começa dos livros e depois acaba um pouco na televisão. São áreas diferentes, mais do que progresso, é uma área mais mediática. E claro que chega a muito mais gente. E também é evidente que em Portugal a televisão é mais bem paga do que o resto, não, sem qualquer ponta de cinismo, e abre muitas portas para tu fazer outras coisas. Agora eu não a vejo como uma área superior a qualquer outra. Acho que são áreas idênticas e acho que as pessoas vão utilizando também vários meios para se exprimirem. Por exemplo, falavas do podcast. Eu tive muitos anos a comentar sem a possibilidade de estar a entrevistar e também sentia falta disso. Às vezes não ser eu a falar tanto, ser a outra pessoa a falar, ser eu a ouvir, e aquilo que tu assimilas enquanto entrevistador acaba depois também por te ajudar muito enquanto comentador. Se eu todas as semanas tenho a possibilidade de entrar num novo mundo de outra pessoa, que seja do futebol, às vezes que não é do futebol, e por isso tem também uma visão muito própria, o ator, um jornalista de outra área, um músico, acaba por ter uma forma diferente de olhar pelo fenómeno. Tudo isso te ajuda, tu vais buscar, mesmo que indiretamente, essas influências, isso ajuda também a crescer enquanto comentador. Além de outra coisa, ajudou-me, por exemplo, a calar-me quando o João Aurélio pede mesmo para eu calar, porque percebes a luta do tempo para quem está a tentar geri-lo. Também não é fácil, não sei se ali de mediador. Não é fácil porque eles estão soprar-lhes ao ouvido constantemente com o tempo, e muitas vezes ele fazia-nos assim e nós continuávamos a falar. Hoje percebemos o grave que isso é quando estamos a entrevistar alguém e sempre olha para o relógio. Exatamente. Porque depois acaba por ser também uma posição complicada, porque estão ali até a falar seguidamente e até a exprimir a opinião. Qual é o desafio que pode existir
e o Luís escreveu vários livros, continua a escrever também crónicas, que estão disponíveis no site da SIC Notícias. Quais são os desafios por esperar pela reação que os ouvintes vão ter à opinião pessoal? Porque nem sempre a opinião pessoal agrada a todos, não é como se costuma ver. Se tu quiseres unanimidade, não será no futebol que vais encontrar, com toda a certeza. O futebol é uma área muito polarizada, de muitas emoções, e portanto tens de estar preparado para isso. Não vou dizer-te que no início estão afetado. Claro que sim. Começas a ver todo o tipo de comentários, uma violência extrema, quando pensas que estás só a fazer o teu trabalho, a tentar fazer o melhor que podes e o melhor que sabes. Isto no início incomoda, mas depois só tens um de dois caminhos. Ou habituas-te a isso, habituas a ignorar isso e crias uma capa, ou então não és feito por isto. E tens de escolher outra coisa, porque caso contrário vais ser infeliz. E tu não deves andar nunca infeliz. Se escolhes alguma profissão que te faz infeliz, estás na profissão errada. O mais importante é o resto. É a tua vida, como ela está. O trabalho é um complemento disso. Eu gosto muito daquilo que faço, aprendi a viver com isso. Às vezes até me divirto. Com amigos meus vamos ver alguns comentários e estamos a rir-nos daquilo que são os insultos e as ofensas, porque há coisas engraçadas. E há outros simplesmente que irritam, mas não vale a pena responder, porque se tu vais entrar em campo com um idiota, sabes que o idiota treina todos os dias. E é melhor do que tu. Naquele jogo ele é melhor do que tu. Claro que sim. Até porque essa própria tarefa acaba por não ser fácil, mas um objetivo que nós temos de ter é não deixar que os pensamentos ou atitudes de outros também nos possam influenciar. E isso pode tê-lo ajudado também a criar como essa proteção nesses momentos e também a prevalecer o que realmente gosta, porque gosta de comentar futebol ou gosta do que faz. Olha. Tu tens de conseguir criar esse distanciamento. É bom ouvir os sim, é bom ouvir os outros quando tem uma crítica construtiva. Claro, eu aprendo muito com pessoas que estão a ver o programa, com seguidores que têm nas redes sociais. Às vezes colocam um ponto de vista que é interessante, vale o que é pensar. E isso tu consegues logo separar numa primeira leitura. Aqueles que vão por bem ou aqueles que vão apenas e só para destruir. Mas isso é um sinal dos tempos que não está apenas ligado ao futebol. Nós no futebol vivemos todos os dias. Mas hoje vê-se aquilo que foi, por exemplo, a discussão política e a forma como foi feita ainda agora nas últimas eleições. Vemos essas discussões levadas para outros campos. Tu tens noutros países humoristas que são cancelados por alguma coisa que disseram que feriu suscetibilidades, e vês que as redes sociais desse aspecto podem se tornar absolutamente mordazes. Por outro lado, tem esta vantagem, não é? Nós estamos aqui a falar, este conteúdo vai ser colocado nas tuas redes sociais, no teu canal. Isto era algo que há muitos anos não podias fazer, portanto eu não tenho nada essa visão catastrófica das coisas, muito mais aquilo que nós podemos tirar de positivo deste novo mundo e desta forma de comunicar, do que o contrário. No contrário, é como na rua, existe quem sai para trabalhar, existe quem sai para roubar. Linha dos lados da moeda também. Exatamente. O Luís acabou também por escrever o livro, com base no futebol, também já referiu alguns dos projetos que iniciou. E infelizmente hoje o futebol está com o outro lado da moeda, com uma exposição muito negativa. Escreveu os livros O Jogo de Cruz em 2009, Futebol são 11 contra 11 e no final ganha o sexo em 2010, sendo que a realidade do futebol fora das quatro linhas tem vindo a influenciar negativamente aquilo que é a visão do futebol por parte dos espectadores atualmente. Esses livros, falaste de Futebol contra 11, é um livro que é o Sexo, Morte e Futebol, que era um romance, e foi o segundo livro que eu escrevi, né? E à altura não queria escrever um romance, tinha proposto escrever um livro sobre um lado mais negro do futebol. Eu era miúdo, acho que nunca contei isto a ninguém. Eles pararam um advance, eu gostei do advance, não tinha livro nenhum, também não tinha dinheiro para devolver, e depois tive ali que criar uma história de repente que fosse meio romanceada. Pronto, eles gostaram e disseram para continuar a ir, porque assim acabei por não ter que devolver o dinheiro a ninguém. Mas na altura foi uma entrada no romance. O jogo sujo, como outros, tem esse lado negro. Esse lado sempre existiu. Essa parte, quando se fala de jogos combinados, de árbitros comprados, de equipas fazem para perder, isso sempre existiu. As primeiras notícias do jogo viciado foi uma notícia publicada por um jornal de Manchester,
na década de 40, em que os jogadores tinham combinado, na altura do United no Liverpool, um resultado entre eles e foram diretamente às casas de apostas para poderem ter esse resultado. A forma como nós depois olhamos para isso tem muito a ver com o tal lado latino. Acho que nós procuramos sempre muito o lado negativo, mais visceral. Se calhar os alemães já não veem o futebol dessa maneira, os ingleses também já não olham para o futebol dessa maneira. Assim, como é que em termos culturais os ingleses tiveram fortes problemas culturais de violência e conseguiram dar a volta por cima. Eu creio que aí tem muito a ver com uma tendência que nós temos de procurar sempre o lado negativo e o lado mau. E atenção, o futebol tem, obviamente, lados negativos. Nós olhamos para o nosso futebol e vemos que num país tão pequeno somos capazes de produzir muitos talentos, seja na matéria de jogadores, seja na matéria de treinadores, até de agentes. Hoje em dia, portanto, será um dos setores de atividade que nós temos no país mais bem sucedidos. Eu diria até se será o setor de atividade no nosso país mais bem sucedido quando tu comparas com algo que é feito em todos os outros países. Nós fazemos uma coisa que somos só nós e dizemos que somos os melhores, ok, não conta, mas futebol joga-se em todo o lado. E todos os outros, ou boa parte dos outros, têm uma maior capacidade de investimento, têm uma maior capacidade até de encontrar talento, têm mais população. Nós, na comparação com o Brasil e com a Argentina, temos uma base completamente mais pequena. Ainda assim trabalhamos muito bem. Eu hoje olho para a nossa seleção em matéria de individualidades e não acho inferior ao Brasil, por exemplo. Mesmo a nível de opções de topo. Isto mostra que aqui há um trabalho muito bem feito nesse sentido. Depois, essa tal tendência para ver esse lado mais negativo acaba por ser um pouco aquela ideia que as pessoas têm de quando vão de carro para ver um acidente. Acho que há sempre ali um gosto pelo macabro, pelo mais sujo, pelo mais sangrento, até. Tem um bocadinho a ver com a condição humana assim, mas tem também muito a ver com o facto de vocês poderem colocar lá uma série de outros problemas. Acho que é muito por aí. Infelizmente também as escolhas das pessoas acabam por prejudicar algo que todos queremos ver, que é o espetáculo de futebol. Luís, muito obrigado. Já voltamos. Esta foi a primeira parte da entrevista com o Luís Aguilar. Está a ser um gosto também ouvir a sua experiência. Já voltamos e brevemente estará disponível a segunda parte deste podcast, por isso fiquem atentos.